Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e meus amigos estão aqui pra falar sobre o metagame pós o lançamento de Burst of fucking Destiny. Pois é, o Burst of Destiny, ou BOD, a coleção que dropou aí ontem, sexta-feira, e já é legal no TCG. Então tudo aquilo que a gente conjecturava com os novos decks, coexistindo com os novos decks, além da inserção do Phoenix Enforcer que vai mudar pra caralho o jogo, como eu comentei nesse vídeo que você pode assistir aqui nesse card, a gente vai tentar entender um pouco como fica inicialmente esse metagame. Claro que pra gente poder tirar conclusões, a gente vai precisar ver o metagame acontecendo, afinal de contas é um jogo de ação e reação, mas claro que inicialmente a gente consegue ter o mínimo de noção sobre como o metagame pode iniciar a se desenrolar e quem pode ser teoricamente os vencedores e perdedores nesse início de formato. Então vamos conjecturar e tentar entender mais ou menos como fica o metagame de Burst pós o lançamento de Burst of Destiny, pelo menos no início do formato. E olha, prepare-se para o completo caos e desespero, mais uma vez, dentro do nosso competitivo do Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, essa é a nossa rotina, esse é o nosso modus operandi dentro do Yu-Gi-Oh! O assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, vamos lá! Muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, deixa eu dar um recadinho muito rápido. Eu só quero convidar você a, quem sabe, ser membro do canal, tá? Link, tem um botãozinho aí na descrição, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, que você pode ser membro a partir de R$ 7,99 se eu estiver enganado, aí tem outro de R$ 19,99, enfim, e tem outros lá que você pode ser membro. A ideia é simplesmente você ajudar o canal monetariamente, além dos views que vocês já me dão, que ajudam e ajudam pra caralho, muito obrigado inclusive, mas se você quiser ter uma ajuda extra, você pode ser membro do canal, que vai te dar umas leves vantagens. A gente fala que é vantagem, mas assim, você não vai ter vantagem nenhuma, é só se você quiser ajudar o canal. A vantagem que a gente finge que você tem vai ter grupos exclusivos no WhatsApp, a gente poder debater, a gente vai poder, vai ter torneios exclusivos pra membros, coisas nesse sentido também, grupo lá pra gente poder debater, você vai poder dar a sua opinião mais, de maneira mais direta sobre como a gente pode fazer o vídeo, de vídeos pra ter no canal, e aí, quem sabe, dependendo, eventualmente a gente pode estar, dependendo da quantidade de pessoas, a gente pode estar fazendo lives exclusivas com membros, batendo papo ao vivo no Discord, enquanto a gente conversa, a gente vai fazendo live e vendo os comentários das pessoas. É só alguns exemplos do que você pode ter, claro, não é nada demais, mas se você quiser ajudar, link aqui na descrição, na verdade tem um botãozinho Seja Membro, então considere se virar membro só pra ajudar mesmo o canal, porque de fato você não vai ganhar nada com isso, mas eu vou ganhar com certeza, então vamos pro vídeo. Muito bem, meus amigos, então vou pedir um tempinho aqui pra você, pra eu poder tirar essa webcam aqui da frente. Tirando essa webcam aqui da frente, a gente pode prosseguir com essa webcam ali no fundo, pra então a gente poder comentar sobre as novas questões no competitivo do Yu-Gi-Oh! 2021 pós Burst of Destiny. Muito bem, então eu olhei ali pra ver se tinha interrompido a gravação porque eu fiquei com medo. Enfim, meus amigos, então como vocês podem ver aqui, eu tentei separar inicialmente algumas questões aqui do que pode ser teoricamente o Tier 1 do Yu-Gi-Oh! Mas, como eu sempre venho frisando de maneira muito contundente aqui no canal, várias e várias vezes, o metagame já estava caótico antes. Agora então, ele tá muito mais caótico. Efetivamente, um deck entrou no competitivo de fora do que a gente tinha, mas foram inseridos outros decks que, apesar de não ser inicialmente Tier 1 nesse momento inicial, eles são extremamente fortes e merecem a nossa atenção, que entrou teoricamente no competitivo Tier 1 é o Sword Soul, e quem tá vindo por fora é o Flunder Reese e o Evil Twin. São decks muito bons e que merecem receber uma atenção também. Ou seja, efetivamente, dentro do Tier 1 do Yu-Gi-Oh! Eu imagino que inicialmente o Tri-Brigade vai se manter, obviamente. Aí a gente precisa ver as vertentes, porque como eu falei no vídeo do Tri-Brigade Melf,
ele tem a vertente com Melf, é muito boa, teoricamente a mais versátil e a mais confiável no mundo pré-Phoenix Enforcer. Com a inserção do Phoenix Enforcer, cara, essa engine piora exponencialmente, porque as formas de você lidar com o Phoenix Enforcer são muito ruins. E o Phoenix Enforcer fica te estourando todo santo turno, e você não tem maneiras eficientes de lidar com ele de maneira que não seja constrangedora. Então, por esse motivo, a engine com o Melf, apesar de ser legal e interessante, ela é um pouco estranha. Claro, você pode usar hand traps e impedir que o cara coloque o Phoenix Enforcer nos decks de combo via Anaconda, mas e a Fusion Destiny Hard Draw? Como que acontece? Você tem que gastar as suas hand traps para poder fazer isso, porque poucos decks têm a versatilidade suficiente para ser forte e ao mesmo tempo ter espaço para usar 15 techs no deck. Muito difícil ter isso. O deck de Tri-Brigade é o que tem menos fragilidades num todo e ao mesmo tempo é agressivamente forte e ao mesmo tempo tem espaço para 15 techs, hand trap para tentar se defender. Essa é a principal qualidade dele, com boas camadas de play, como o gato, as próprias jogadas de Tri-Brigade e a Obedience Schooled. Então, a vertente Tri-Brigade com o Melf é de longe a mais confiável. Agora, quando você tem uma carta tão opressiva contra o teu deck quanto é o Phoenix Enforcer, eu não sei se vai valer a pena. Eu não sei. Eu acho que nesse momento o deck ainda é Tier 1 e o deck mais confiável do momento. Só que a gente tem que ver como o deck vai conseguir lidar com o Phoenix Enforcer. Talvez isso precise até chegar ao extremo de usar techs focadas contra ele. Quais? Não sei. As techs, inclusive, são coisas que irão mudar. Quem sabe agora, o deck ele já busca o Didi-Crow, mas agora fica muito mais... você tem muito mais incentivo pra isso, porque se você tira o Didi-Crow, beleza, o teu jogo fica muito menos comprometido contra o Phoenix Enforcer, dependendo se você busque ele ou se você compre ele por hard draw. Então, coisas nesse sentido vão depender muito e vão definir muito como o Tri-Brigade Melf vai prosseguir no formato. No desespero, acho eu que até vão surgir engines com os próprios Tri-Brigade, usando uma mini engine de Zoo e ao mesmo tempo usando o Phoenix Enforcer, porque aí sim você tem formas efetivas de lidar com o Phoenix Enforcer do oponente, seja com o teu próprio Phoenix Enforcer ou com a engine de Zoo, já que o Zeus é uma carta muito opressiva contra o Phoenix Enforcer também, só que não são muitos decks que têm a capacidade de usar o Zeus de maneira tão efetiva, porque o Zoo tá todo capado. Mas, quem sabe essa é outra abordagem que pode ser tomada, e se for tomada, faz sentido. É melhor do que usar engine de Melf? Não é tão versátil quanto, mas pelo menos não é tão fraca contra a carta mais popular do formato, que é o Phoenix Enforcer. Então fica aí esse primeiro parecer com o Tri-Brigade. Além dele, a gente vai passar, claro, pro próximo deck. Eu vou botar uma transição pra ficar bonitinho. O próximo deck que eu quero estar falando sobre é justamente o Sword Soul. O Sword Soul, ele é um dos decks que está chegando e que pode ser o postulante de um Tier 1. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ele, mas quando a gente chega nesse tipo de deck, a gente tem que fazer algumas comparações. Que comparações são essas? A gente tem que ver o que o deck faz e colocar ele, teoricamente, numa prateleira. A partir disso, dentro do competitivo, você vai fazer comparações com decks que têm, teoricamente, as mesmas características e, a partir daí, decidir o que vale ou o que não vale a pena. O que a gente pode definir com isso? O Sword Soul, você pode colocar ele em duas categorias diferentes nesse momento atual do competitivo do Yu-Gi-Oh! Que são mid-range, entre aspas, mid-range, que é semelhante ao Tri-Brigade, que é a porra de um mid-range que ganha todo mundo se vai primeiro, isso não é mid-range. E o Sword Soul tem um pouco dessas características, que é o deck que você vai colocar algumas hand traps, um número muito bom de hand traps, e a tua engine faz jogadas teoricamente curtinhas e que tenta reter um follow mínimo de alguma forma. Isso é o mid-range do Yu-Gi-Oh! 2021 e que se joga primeiro, ganha de muita gente. Você pode ter essa abordagem, ou você pode tacar isso completamente pro caralho, porque o deck de Sword Soul é muito mais frágil do que o deck de Tri-Brigade. As jogadas individuais de Sword Soul são mais fortes, tá? Mas ele é muito mais vulnerável do que os monstros de Tri-Brigade, que são os floaters muito bons. Se você dá Fractal, Kit, Nerval, Nerval, Kit normal sumo, efeito e toma alguma coisa, a Kit fica na mesa. Se ela morre, ela pega um follow que é jogado pro próximo turno. Ou seja, pressão. O Sword Soul não tem isso. Se você tem lá normal sumo, Moe, revela e toma Veiler, mano, vai depender muito do que você tem na mão. E se você não tiver como estender aquilo, você vai perder. Tá? Porque o teu bicho não sai da mesa, não pega follow. Quando ele sai da mesa, não pega follow. E você não tem garantia de jogar pra volta. Entendeu? E essa é a grande diferença. Vendo por esse prisma e vendo por esse ponto de vista, o Sword Soul, hoje, que tá no meta, é o que abandonou a porra de um mid-range falso e foi completamente pro combo.
Por quê? Você abandonou a jogada de hand trap, porque você precisa colocar muito mais camadas de jogada. Então você usa os desires e você usa uma vertente grande de tênis, porque os tênis te ajudam com o Special Summon, sem falar que o tênis com o engine de tênis em si consegue chegar na jogada de Sword Soul. Isso é bom. Tá? Isso é bom. Você tem muito mais camadas de jogada. O lado ruim é que você não joga com o Phoenix Enforcer no deck, que é uma coisa que a gente vinha vendo no ACG e aqui não acontece. Mas você pode ter essa abordagem, que você vai ter muito menos espaço para tech, assim, digamos assim, porque você vai ter que preencher com muito mais tentativas de jogada, mas você vai jogar muito mais do que o deck mid-range puro jogaria. E aí você usa umas cartas Going Second, ou seja, você vira um combo. Um deck de combo. Você abandona a ideia de mid-range, teoricamente, e usa full combo. E é isso que o deck vem fazendo. E vem tentando jogar dessa forma. Ele continua fazendo meio que as mesmas coisas. Quando você extrapola a tua jogada, você pode fazer tipo um 5-8 a mais, tá ligado? Se você jogou via Tene, você nem pode fazer o Barones. Então você vai ter que fazer aquele Tene 5-8 e aquele Duke 5-10, além do bicho lá, né, do Grandmaster, que busca uma carta e que é um negate. Beleza, você tem essa abordagem quando você tá estourado. E aí você usa múltiplas traps também que te ajudam a fazer um vídeo especificamente sobre Sword Soul, tá? Mas essa é a ideia. Qual é o problema dessa ideia? O problema dessa ideia é que aí você coloca numa prateleira. Se o Sword Soul for mid-range, vale mais a pena jogar de Tri-Brigade. Aí tem que ver o quanto o Sword Soul se prejudica com o Phoenix Enforcer. Mid-range, ele se prejudica mais. Combo, não tanto. Então, aí é que entra a parada. O mid-range não vale a pena, porque o Tri-Brigade é melhor. E se fode tanto quanto o Tri-Brigade pro Phoenix Enforcer. E se você for tentar jogar full combo, tem outros combos melhores, que são completamente FTK, digamos assim. O Sword Soul não é tão FTK assim, tá? Apesar de ele passar com Trap, Barones e Synchro. Mano, isso é muito forte. Mas a gente tem que pesar o que mais vale a pena. Por isso que eu acho que é um momento estranho pro Sword Soul. Ainda mais full combo. Mas, com certeza, ele vai estar no tier 1 muito representado e vai fazer techs existirem por causa dele. A gente passa agora pro próximo deck. Partiu. A ideia não era falar individualmente de cada deck, tá? Mas era falar do metagame no geral. Acabei falando desses dois decks, mas enfim. Falando do combo, você tem um grupo aqui que é o Drytron e o Phantom Knight, que o Drytron continua exatamente igual como era antes, tá? A diferença é que você pode fazer o Phoenix Enforcer ao invés do Dragoon, se você quiser. O que eu prefiro? Bom, não sei. No Drytron pode ser que seja melhor de fato o Dragoon. Mas só o fato de você poder ter o bicho hard draw e o cara te comer com algumas hand traps, porque o Drytron, o draw das cartas muito focadas contra ele, de longe, é a mais utilizada. Ainda mais agora, que você tem outros decks que o draw pega também. O problema do draw é que ele não pode ser totalmente focado contra o Drytron, mas quando você tem outros decks no meta que são pegos pelo draw, beleza, a partir daí você já tem um incentivo pra usar essa carta. E aí fica muito mais em xeque a jogada que você vai tomar com esse Drytron aqui. Vale mais a pena você usar o Dragoon, que você junta dois bichos independente da forma, ou vale mais a pena você usar o Phoenix Enforcer, que você tem cartas hard draw, e aí ao invés de fazer o Phoenix Enforcer, você pode fazer IP e outro bicho, por exemplo. É algo nesse sentido. É isso que vale a pena ser pensado. Sem falar na volta. O bicho lá, o Celestial, ele deixa você comprar duas cartas. E você fica direto sem cartas na mão com o Drytron. Na volta, às vezes, você tem os follow no cemitério. Mas fica dependendo que a tua draw seja um nome de Drytron. Se não for, pânico total. E aí, com o Celestial, por exemplo, usando o Phoenix Enforcer, apesar de não ser tão opressivo quanto o Dragoon, mas é uma carta muito mais versátil, você pode baixar o teu bicho, ou setar a tua carta, dar o Celeste e comprar duas. Nessas duas, a chance de vir um Drytron é altíssima. Qualquer nome de Drytron. Aí você estoura o cara na volta, por exemplo. Mas aí fica nesse páreo do Drytron com o Sword Soul. Sword Soul quer jogar full combo? Cara, o Drytron já é full combo. Vale mais a pena jogar com o quê? Sword Soul ou Drytron? Fica aí o pensamento. O Phantom Knight, ele é um deck um pouco mais versátil, mas ainda assim é na mesma vibe, tá? Na mesma vibe de hoje, o Phantom Knight vem jogando sem hand traps. Ele vem jogando full combo e aí depende também o que mais vale a pena, o Phoenix Enforcer ou o Dragoon. Tem argumentos muito parecidos. Você fica sem mão direto, o Celeste vai comprar sempre, ou você vai usar o Denier, que vai ser um Extender do nada na volta, que ele entra por Special se você tiver Dash Hero no cemitério, e o Phoenix Enforcer fica voltando. É muito, muito, muito bom. E o Phantom Knight tem a mesma qualidade de antes, que eu já falei nos vídeos aí, né? Sem falar que as interações dele continuam sendo muito boas. Assim, piorou um pouco por causa da inserção do passarinho, e dependendo da popularidade do Virtual World, a interação dele quando você não joga não é tão boa, mas no mundo onde tem muitos combos, só nesses 4 que eu te falei, 3 deles são full combo. Full combo. A ideia não é tomar hand trap, é você ser quebrado com as tags que o cara tem, quando ele tem, e essa estratégia é muito ruim, mas esses decks estão abordando ele. Eles meio que não tem escolha, tá? O Phantom Knight, o Drytron e o Sword Soul é meio que ganhei no dado, o meu deck tá montado pra isso, eu tô usando cartas pra tentar quebrar o teu full combo, que você vai fazer, porque eu não tenho hand trap, a menos que eu use algumas coisas de alto impacto e compre ela, como o Draw, o Nibiru e afins. Ainda dá pra você jogar em volta essa carta, mas enfim, vocês entenderam, né? Então essa é a abordagem. Qual vale mais a pena?
O Phantom Knight, eu acho que ainda ele consegue, quando você toma uma parada, por exemplo, o Sword Soul, quando você tomar uma parada muito agressiva contra você, vai depender como que é o teu campo, tá ligado? O Drytron, ele ainda consegue fazer sempre a Anaconda. O Phantom Knight também consegue fazer sempre a Anaconda e chegar no Phoenix Force ou Dragon. Mas o Phantom Knight sempre tem, do meu gosto, o plus de você pode buscar os Fog Blade. Então você brinca, não faz full combo, mas no mínimo, Dragon / Enforcer você faz e Fog Blade. Isso é muito bom, tá ligado? E o Fog Blade é eficiente contra Tree Brigade, Sword Soul, o Drytron nem tanto, mas é relativamente contra lá o Fafnir. Contra o próprio Phantom Knight não é tanto, mas assim, como tá muito aberto o metagame, a chance de você ficar enfrentando Mirror Match nem são tão altas. Então, não sei se é um argumento, uma carta ser ruim na Mirror Match, você usar de que não vale a pena usar o tal deck porque é ruim na Mirror Match. A Mirror vai ser muito menos frequente do que mais, porque tem tantas opções que Mirror Match são muito difíceis de você enfrentar. Então, fica aí, esses decks são full combo, além do Dragon Link. O Dragon Link ainda é combo, mas é menos full combo do que esses outros, eu acho, pelo menos, tá? Apesar de ainda ser um deck bem legal, mas o Dragon Link ainda é menos full combo do que os outros. Eu acho que ainda é pior pro Dragon jogar de Dragon Link hoje do que jogar com esses outros, apesar de que o Dragon Link ele tem certa versatilidade de usar coisas mais genéricas, tipo hand traps mesmo, e aí você usa a engine do Dragon Link que é agressiva, tá? E tenta quebrar campo com ela enquanto você impediu o full combo do oponente. É estranho quando o teu deck tem jogada curtinha e frágil demais, porque o não fazer full combo do cara com as hand trap que você toma, o cara faz o Enforcer, no mínimo, tá? O quão opressivo esse Enforcer contra o teu deck? Se ele for muito opressivo, fudeu, não tem muita coisa pra você fazer, porque você dá hand trap e ainda assim toma Enforcer. É mais ou menos o que rola com o Tree Brigade, tá ligado? Mais ou menos o que rola com o Tree Brigade. No caso do Dragon Link, ele não é assim. Você pode dar as camadas de hand trap que você pode usar no teu deck, tipo 10, 12 hand traps, e aí a tua chance de comprar duas não é tão alta, mas pode acontecer, e aí você tenta jogar com a tua engine, que é boa e agressiva, tá ligado? E ainda assim tem um Going First competente o suficiente, somado às hand traps. O problema é que o Going First do Dragon Link não é hoje, nem de longe, full combo contra esses caras, e ao mesmo tempo as hand traps não são boas o suficiente pra você fazer jogada curta plus hand trap, poucas hand traps, e aí fica num paradoxo estranho. Você vai preferir jogar de Dragon Link full combo pra fazer sempre Savage Hothead e, mano, eu vou usar TTT e Droplets e só. Muita fé no coração, igual os outros decks estão fazendo. É uma abordagem, porque aí pelo menos se você vai primeiro, você faz um campo mais agressivo, que nem é tão difícil de quebrar quanto esses outros, porque esse negate que ele faz, ninguém destrói. Esse negates aqui, pelo menos você destrói, o que é muito grande a diferença, tá? Então, o Dragon Link fica meio que nesse limbo. Não sei como vai se comportar, mas essa é a parada. Bom, a gente passa para dois últimos decks, pelo menos, do mainstream do Tier 1 pra gente falar aqui. Partiu transição. Próximo deck é o passarinho, Light Lusk. O Light Lusk vai depender muito porque ele pode jogar com os Tree Brigades. A diferença do Light Lusk ele é um deck que tem muito mais camadas de jogada, é muito complicado. O cara faz sumo em cima de sumo, que busca carta, e é muito bom, muito bom. Outra coisa que ele é muito bom, o Light Lusk, agregando ao Tree Brigade ou não, é que você faz o Zeus muito fácil. O Zeus é uma puta carta contra esse cara aqui, tá? É uma puta carta contra esse cara. Tem situações, até rolou ontem na live inclusive, que você pode fazer o Zeus contra o Enforcer, e aí você dá o teu Zeus no Enforcer, o Enforcer dá o efeito e mata o teu Zeus. Por que isso é bom? Coloca o cara numa situação bem estranha. Dependendo de como o cara colocou o campo dele na mesa, o Zeus é estranho, tá ligado? Porque se o cara dá o Enforcer primeiro e ele só tem o Enforcer, o que acontece? Ele dá Enforcer e efeito. Você Chain Zeus. O cara vai matar o teu Zeus. Não importa em qual ordem você dê. Zeus primeiro ou Zeus segundo. A diferença é que se você der o Zeus segundo, o Zeus vai levar o Enforcer. E o Enforcer não vai matar ele mesmo. Logo, ele não vai resolver. E ele não vai voltar na próxima standby. Complicado pra caralho. Agora, se você espera e você der o Zeus primeiro, ele é obrigado a dar o Enforcer, porque o Enforcer ele só volta se ele for destruído. O Zeus não destrói, ele manda pro cemitério. E o Enforcer ele precisa matar uma carta no campo pra poder matar uma no teu campo, tá ligado? Então, se o cara tem só o Enforcer e você tem só o Zeus, você pode dar Zeus, o cara vai dar, é obrigado a dar Chain Enforcer, matando ele mesmo, matando o Zeus. O Zeus vai resolver, mas o Enforcer se matou primeiro. Logo, ele se matou por efeito, ele ativa o efeito e vai voltar depois. Isso deixa o teu campo limpo. Às vezes rola disso ser suficiente pra você voltar na partida, porque você vai dar o efeito da Light Lusk verde, que invoca alguém do cemitério. Se for a marrom, então a marrom busca e boom, wombo combo. É uma parada interessante, mas o Light Lusk é um deck que consegue fazer muito simples os Zeus. O Nibiru, que é uma carta que pode crescer devido a tantos combos. O Light Lusk contorna bem, ele faz campos competentes, porém, observa que ele é mais um desses decks full combo.
o que eu tô tentando jogar com Light Lusk é mais mid-range, digamos assim, porque eu uso 12 hand traps, 13, 14 hand traps no meu main deck, ao mesmo tempo enquanto uso os passarinhos e uma mini Engine Brigade. É forte. Se eu jogar primeiro, eu vou ganhar de muita gente, e enquanto tenho múltiplas hand traps. Não fica mais ou menos no meus paradoxos do Dragon Link, mas não tanto, tá? Em contrapartida, o que eu venho vendo por aí é a galera usando muito mais combo, muito mais agressivo, crossouts da vida, tá ligado? Algumas cartas de alto impacto, a galera usa o Wear Aftal junto com aquela Jack in the Hand, o que eu não gosto, mas é como vem se configurando. E aí, a gente entra em mais um deck full combo. O que decks full combo no metagame demandam? Dark Ruler No More, Droplets muito presente, e esse tipo de carta pode ser popular, e esse tipo de carta come esse deck, porque você vai reter um follow, você vai reter um follow, quando o cara dá o Dark Ruler, provavelmente você tem um follow ou um Diddy Crow na mão, tá? Essa é a parada, porque se você tá jogando num meta que a maioria é combo, as hand traps são muito menos presentes do que antes, concorda? É claro, isso no espectro geral, do high level do competitivo Tier 1 que eu tô falando. O problema é que você tem uma infinidade de decks aqui que não tem exatamente essas características, tá? O Flanderies, apesar de ser meio combo, ainda pode usar um certo número de hand trap. O Prankids é só hand trap o deck. 15 cartas de Engine, 20 cartas de Engine e 20 stack. É isso. Como é o nome desse deck? Evil Twin, a mesma coisa. É 20 cartas de Engine e 20 stack. Mano, você vai tomar hand trap dessas porra. O Ignis também é a mesma coisa. A Leista é igual. Não tão igual, mas parecido. E tem outros decks aqui que são essa vibe, tá ligado? Então, eles são menos relevantes, mas não menos relevante a ponto de você não se preocupar. Se fosse só aqui, você poderia até argumentar, tá, eu não vou tomar hand trap do meta nunca, só do Tri-Brigade. Se eu tomo hand trap, eu sei que eu tô contra o Tri-Brigade. Por exemplo, não é o que acontece aqui. Apesar desses decks serem os mais populares nesse momento, que eu julgo ser inicialmente o Tier 1, esses de baixo, eles são fortes o suficiente pra não serem desconsiderados. E você vai tomar hand trap deles, tá ligado? Essa aqui é a parada. Uma parada também é que, além de deixar o Dark Ruler No More e o Droplets, que são cartas muito focadas pra pegar o Going First da galera que investe muita coisa na mesa, com interações inquebráveis, digamos assim, além disso, que o Light Lusk no metagame, junto com esses decks, incentivam, outra coisa que ele incentiva é o Draw. O Draw é uma carta que eu acho que vai ficar muito popular, e o Light Lusk se fode pro Draw. Então ele se fode pro Dark Ruler, se fode pro Draw, e aí vai depender de como vai estar o metagame, e eu acho que eles são relevantes o suficiente a ponto de demandar esse tipo de cartas no teu deck. Ele joga bem em volta de Nibiru, mas em volta do Droplet, você pode jogar via Engine de Tri-Brigade, porque você mila aquela trap que nega efeito, pode ser uma opção, eu não gosto tanto, mas pode ser, porque são muitos Garnets aí, e ao mesmo tempo, mas você joga em volta do menino, do Nibiru, pelo menos, e você não para com uma hand trap. Isso é muito bom nesse deck. Não para com hand trap, na verdade, ninguém para com uma hand trap, então tá bem caótico. Mas o Light Lusk é relevante o suficiente a ponto de a gente colocar aqui na prateleira de cima do Tier 1 do metagame. Lembrando que eu vou fazer um vídeo especificamente falando só sobre cada um desses decks durante a semana. Vamos pro último exemplo, e aí eu falo duas considerações finais sobre os decks de baixo. O último exemplo é uma incógnita, que é o Virtual World. O Virtual World é um deck muito, muito bom. O problema do Virtual World é o mesmo problema há 1000 anos, que é inconsistência. Ele é inconsistente, sempre foi, provavelmente sempre será, a menos que a Konami lance uma carta nova de Virtual World de consistência, o que eu duvido muito. Talvez venha um Synchro 12, mas assim, é onde você chega, não é como você faz pra sair do early. E sair do early é que é a questão com o Virtual World. O Virtual World, ele é o deck na vibe dos outros, e a gente começa a ver algum certo padrão nesses decks. Tirando o Tri-Brigade e um Light Lusk, que algumas poucas pessoas usam com o Tri-Brigade, que são mid-range, no sentido em que cabe muita tech via hand traps, e que não é só camadas e camadas e camadas e camadas de play, como o Sword Soul, como o Drytron, como o Phantom Knight, como o Dragon Link, provavelmente, na verdade vai depender muito, e o Light Lusk, que algumas pessoas vêm usando, é só decks de combo. E o Virtual World é mais um nessa vibe. Então, uma coisa que vai crescer e crescer muito como eu falei no exemplo Light Lusk, por causa de tudo dessas qualidades desses decks que estão em cima do metagame hoje, no início, teoricamente, vai ser os Dark Ruler, os Droplets, que já é muito popular, uma das cartas mais populares hoje, Draw e Lock, que pega também o Virtual World, e o Lancia. O Lancia eu acho que é uma carta que vai voltar. E o fato do Lancia voltar deixa o Drytron com uma paradinha a mais, porque é buscável no Drytron, tá ligado? O Lancia. Então, o Lancia é decente contra esse deck, é decente contra esse, tem spots pelo menos, é decente contra esse, é decente contra esse, tá? E é decente contra, enfim, o Tri-Brigade também, enfim, tem spots pra ser dado. Então, o Lancia, o Draw, que pega o Drytron, pega o... não pega tanto o Tri-Brigade, mas dependendo, vai que você não tem nada melhor pra colocar. Pega o Dragon Link, pega o Light Lusk, pega o Virtual World, enfim, pega uma cacetada de deck, além de outros mais mid-range fora do Tier 1, digamos assim. Então, essas são as características. O Virtual World, ele é um pouco mais abaixo desses, tá? Mas ele continua sendo um deck muito forte. Ele é a mesma coisa de antes, muito forte. Porém,
pouco confiável. Ao mesmo tempo, não dá pra ignorar ele, cara. Você vai tomar coisas. E aí, a popularidade ou não desse deck pode dizer muito sobre a popularidade ou não desse Lancea, tá ligado? Porque quando você usa o Lancea só pra pegar um deck, não faz sentido. Mas se tiver decks relevantes o suficiente que tomam Lancers suficiente no metagame, né? Um número maior de decks, vale a pena você colocar o Lancea, porque aí a ideia do side deck é você pegar o máximo de decks diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque tá muito diverso. Só desses de cima, eu falei de 8 decks, 7 decks, cara. Aqui embaixo tem um Flandreese, toma Lancea, toma Draw, toma Ash, Veil, enfim. Tem o Prankids, não toma Draw, não toma Lancea, complicado. O Evil Twin, não toma Draw, não toma Lancea, de novo, difícil. Esse deck, o Ignister, né, que toma Draw, beleza. É só os exemplos que eu tô dando, né. E aí o Dark Ruler não é bom contra esse deck. Quer dizer, é decente até, né, mas não é a melhor coisa do mundo, porque você só come uma interação. Não é bom contra esse deck, não é bom contra... Esse deck aqui até que é decente, você consegue retomar a board, teoricamente, mas não é tão bom assim, porque você vai ter que esperar o cara fazer tudo, Raiza e o caralho, pra depois dar o Dark Ruler, pra pegar só o Imp. Não, é ruim, tá ligado, o Dark Ruler. E aí, enfim, olha só a infinidade de coisas que tem. O metagame tá muito aberto, muito diferente, e a galera tá investindo forte nos Wombo Combo, e provavelmente esse vai ser o mantra nesse início. No decorrer do tempo a gente vai ver. Eu ainda acho que as saídas são hand traps. Não dá pra quebrar o que os outros fazem, é ilusório. Você vai ver muita gente quebrando, mas eles quebram uma, 2 vezes, de 8 não, entendeu? Então é complicado, a gente tem que ver o geral. Eu acho ainda que é muito mais confiável tentarmos investir em algum deck com muitas hand traps, e é por isso que eu ainda acho que o Tree Brigade com o Melfi, ou quem sabe com o Phoenix Force, ainda é uma excelente call, ou quem sabe o Lady Lusk, né, com um bom número de hand trap. Se caber no Dragon Link um número alto de hand trap também, ele pode ser uma boa opção. Agora, a abordagem que vem tomando o Sword Soul, o Drytron e o Phantom Knight sem hand traps, apostando em comprar o Droplets ou o Draw, ou o Droplets ou o Dark Ruler, eu acho que é furado e não vai virar a longo prazo. Eles podem conseguir bons resultados, o que não significa que vai ser você que vai conseguir esses bons resultados, tá ligado? Pode pôr 10 pessoas, todas elas têm a mesma chance de topar com esse deck. Não é como se eu pego o Tree Brigade Melfi e aí joga o Paulo e mais 5 alunos dele. Mano, o Paulo tem muito mais chance de topar com o Tree Brigade Melfi do que os alunos dele, porque ele é melhor com o deck e faz diferença. No caso desses decks com essa vertente, não faz tanta diferença. Tudo bem que sempre vai ser o Andrés Torres que vai ganhar de Drytron, vai ser o cara lá que vão topar, os mesmos jogadores de sempre. Tudo bem, mas em geral não é garantia que esse deck full combo, torcendo pra quebrar boards, vai ser a melhor opção, porque vai depender muito do que você compra. E se você compra e conseguir jogar decentemente, minimamente, cara, você tem chance, bastante chance, mas aí fica muito dependendo da sorte do cara ou coroa, e não é o que queremos. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, e se você gostou do vídeo, curte, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.